Meus amigos, mais um podcast aqui, um episódio do Pode Chegar. E aí, William, beleza? Maravilha, ótimo, beleza. É isso aí, hein? Tudo bem? Tudo bem. Você trouxe um convidado top, hein? Humorista, o cara empresário humorista, um cara de bem com a vida, top, né? Cara, é um cara feliz, né, meu? Feliz, um milionário. Isso aí. Eu tenho o privilégio de ter amigos nesse gabarito. Isso aí, cara. Legal, hein? Parabéns, meu. E o cara é top, hein? Manja muito. Manja, muito. né? Você vai entender conversando com ele. Quem é nosso convidado hoje? Anderson Pereira, grande Aê! Anderson, seja bem-vindo. Grande Boa Anderson. noite. Tudo bem? Top. Legal estar aqui com vocês. Melhor os presentes que nós recebemos agora aqui. Gostei Frigo. dessa parte do milionário. Nossa, show de bola, cara. né? Show de bola. Obrigado pela presença, né? Você que é um cara milionário, todo atarefado. Já É tentamos isso gravar umas 3 vezes com ele. Inúmeras vezes. Olha, Né? e eu vou te falar, essa vez eu tive que pedir autorização para a secretária dele e falar, olha, acho que é a 12ª vez que a gente tá marcando com ele, é possível cravar na agenda, porque a agenda dele é Lotada. lotada. É muita gente procurando ele. E hoje a gente combinou que ele ia deixar no silencioso para fazer essa gravação, senão não para. Não para. Não para. É. Inclusive, Ó ele segurando já ali, vou ó. colocar aqui no silencioso. Esqueci. Olha lá, tá vendo? Sensacional. O cara não dá ponto sem nó, não. Cê Mas tá quem que é maluco. o Anderson pra galera que não conhece? Bom, o Anderson Quem é o Anderson? Boa pergunta, hein, meu? É o pai do Rafa. É o pai do Rafa, marido da Sandra, filho do seu Jorge, Joaquim Pereira, E o seu Jorge da também? Valmira Silva Valmira Pereira, também. minha Manda mãe. Um salve pra eles. Um beijo para abraço. vocês, todos. Saúde pra eles. Saúde em primeiro lugar, né? Meu pai tá bem. Tá bem, que bom. Se recuperando, graças a Deus. Guerreiro, guerreiro. Guerreiro mesmo, sobrevivente, né? Isso aí. Dessa loucura aí que Pegou muita gente que de foi e calça que tá curta. sendo, né? Essa pandemia, essa né? pandemia. É. Mas é isso aí. E eu sou empresário, né? Tenho a Frigo lá com os meus irmãos, com os meus pais, né? Empresa familiar. E o que a Frigo faz? A Frigo, a gente tem um comércio de produtos para bares, hotéis, restaurantes, padaria, supermercado, açougue, tudo para o ramo de alimentação fora do lar. E hoje em dia, dentro do lar, que com a pandemia, muitas pessoas resolveram investir na sua própria vida, né, nas suas casas, com produtos melhores, fazer coisas em casa, às vezes, para vender. E isso também tem uma grande parcela hoje de pessoas aí que estão empreendendo na parte de alimentação fora do lar, dentro do próprio lar, né, produzindo ou marmitas, ou doces, bolos e diversas coisas aí. Temos vários amigos em comum aí que vocês também veem aí, né, essa empreita do pessoal. E bem legal, assim, nessa parte de alimentação, dessa parte de... A gente tem muitos itens lá, né? Então, falar de um produto só é muito difícil, né? Eu fui lá conhecer, a empresa é gigantesca e tem uma variedade enorme, né, de produtos. Ô Anderson, mas quando que nasceu a Frigo? A Frigo nasceu em 82, aproximadamente, 82 aí, que meu pai montou a loja. E ele começou trabalhando com poucos itens, né? Começou trabalhando com freezers, com equipamentos mais pesados, assim, vamos dizer assim, para um restaurante, para um bar, para uma padaria. Fogões, freezers, produtos comerciais, vamos dizer assim, né? E alguns produtos industriais. E aí, com o passar dos anos, ele foi aumentando essa linha de produtos que ele foi trabalhando, e depois, com a chegada dos filhos, vamos dizer assim, a gente percebeu que existia um gap muito grande
de quando a pessoa comprava um produto do meu pai ou de nós mesmo na nossa outra loja que eu e meus irmãos ficávamos, o que acontecia? O pessoal comprava o produto e depois vinha comprar depois de muito tempo, né? Na época ainda não tinha e-commerce, internet, mas a gente percebeu isso. E aí a gente começou a trabalhar, por que não trabalhar com alguns produtos menores, equipamentos e utensílios menores, para que a gente tivesse uma recorrência maior dos nossos clientes, dos nossos que foram virando amigos, e a gente tem muitos hoje clientes, amigos e parceiros, né? Caramba, hein, meu? E hoje, a gente, do tempo do meu pai, que tinha mais ou menos uns 500 produtos, né, que eu falo tempo do meu pai, mas nosso pai está com a gente lá, ele é o fundador, é o manda-chuva lá, né? Ele manda. Ele está com a gente lá, ele é o cara. E falo desses 500 itens que ele tinha na época. Hoje, a gente com certeza tem mais de 20 mil itens em produtos que a gente trabalha constantemente. Então, mas aí, só para entender esse crescimento, em 82 nasce a Frigo, né? Hoje a Frigo tem 2 unidades, correto? Quando é que foi Quando é que nasceu essa segunda loja? Então, aí dentro dessa jornada, em 82 nasceu a Frigo, depois meu pai montou uma outra Frigo. Antes ele não tinha esse nome Fantasia Frigo, ele não usava esse nome, ele usava o nome da razão social da empresa, né? Tá. Que era Mac Frigo, que era Frigomáquinas, Refrigeração Limitada. E aí ele montou a primeira, montou a segunda. Depois, quando eu fui entrando na jogada, que eu trabalhei aí com vendas, com ele, fora um pouquinho com alguns vendedores dele para pegar o jeito, trabalhei vendendo na rua. Isso foi quando, mais ou menos? Mais ou menos em 96, 95, 98, 97. 98, a gente montou uma outra loja que era lá próximo à Praça do Correio, na Rua Brigadeiro Tobias. Tá. Essa loja eu já comecei vamos dizer assim, um novo projeto, e ali a gente foi sentindo algumas demandas, sentindo algumas coisas que a gente foi aprendendo a trabalhar com também essa parte de utensílios, né? Algumas coisas o pessoal chamam de utilidade doméstica, mas a gente chama de utensílios e produtos menores para os profissionais, né? E com relação a essa passar do tempo, aí a gente foi para a Rua Paula Souza, que aí a gente montou uma outra loja lá. Nesse tempo, as lojas do meu pai foram se tornando, começando a virar mais depósito, e as nossas lojas foram começando a trabalhar com o comércio, porque eram pontos comerciais melhores. No tempo que o meu pai trabalhava com os produtos dele, ele tinha muitos vendedores que visitavam de porta a porta. E hoje, com o passar do tempo, a gente foi montando a loja para vender para o cliente nos pontos comerciais que a gente estava e está hoje, que é na Rua Paula Souza, e antes a gente estava na Rua Brigadeiro Tobias, mas que também fechamos essa unidade e foi evoluindo, concentrando e evoluindo tudo para a Rua Paula Souza. Caramba, hein? Que doideira. Que história bacana. Na realidade, eu fico feliz, e o nosso convite era justamente conhecer essa trajetória, porque é uma empresa de ordem familiar, que hoje é um desafio, né? Trabalhar com os irmãos. Como é que é isso? Olha, eu gosto de trabalhar com a minha família, mas eu concordo que tem momentos que são desafiadores. Tem que haver, em primeiro lugar, muito respeito, né? Eu acho que tem a parte boa e a parte ruim de você trabalhar com a sua família, mas tudo tem a parte
vamos dizer assim, tem uma palavra que eu considero que você tem muita liberdade quando você está trabalhando ou está com seus familiares, né? Por você ter muita liberdade, aí é onde entra muito você ter o respeito. Porque você não pode deixar com que essa liberdade te faça perder o respeito. Sim. Né? Então, eu considero que essas são algumas premissas e alguns valores que a gente tem carregado e tem dado certo. Então, aí você começou na Frigo em 96, entre 96 e 98, Não, né? Eu vou voltar lá no início, porque eu acho que todos os filhos, né, dos meus pais começaram lá atrás. Então, isso que eu queria perguntar, seus Isso. irmãos. Todos começaram saindo da escola e indo para a loja, fazer lição de casa na loja, ajudar, enquanto tinha um tempinho, ajudava lá na loja. Fica tomando conta aqui que eu vou no banco, que eu vou no seu... Aquele início onde as pessoas... A gente sempre foi levado para a loja para poder fazer as lições de casa, porque os pais estavam trabalhando no negócio. Então, esse início foi muito legal e acho que foi muito válido para formar as pessoas que a gente é hoje, né? E como é que você enxerga isso, Anderson? Você tocou num ponto que eu acho que é extremamente importante. Eu também sou dessa geração onde meu pai também, você sabe, tem restaurante, tanto que eu conheci, a nossa amizade cresceu aí. Meus pais, na época eu até ajudei na reforma da loja, a gente acabou virando cliente da Frigo, né? E acho que estreitou uma relação onde você era um fornecedor, eu era apenas um cliente e de lá nos tornamos amigos. E desde moleque, meu pai também me levava para ir para o restaurante, não tinha outra alternativa. Ele não tinha condições de pagar uma pessoa para ficar comigo. Então não tinha a menor condição de deixar um menor, um jovem de 7, 8 anos em casa. Então eu tinha que ir para o comércio. Então você tinha que muitas vezes ajudar a recolher prato, limpar. Eu aprendi a descascar brócolis, limpar brócolis, pé de brócolis, de lavar verdura, de fazer algumas coisas nessa época. E eu acho que aí também me trouxe um lado meu hoje, que as pessoas falam, o William tem uma veia empreendedora, é um cara mais desinibido, é um cara que se comunica. E eu sou muito grato, comecei a trabalhar cedo, né, fora, com 13 anos, e eu vejo que a sua trajetória é muito semelhante como o Alex, né? Alex também começou a jornada dele cedo. Como é que você enxerga hoje a nossa educação e essa questão, né, do jovem muitas vezes não ter esse espaço? Porque antes a legislação facilitava, tinha um menor aprendiz com 14 anos, 13, 14 anos já começava a trabalhar. O que você acha dessa mudança? Você é a favor, é contra? Qual a sua opinião em relação ao jovem começar a trabalhar desde cedo? Eu vejo como positivo, vejo como uma coisa boa, mas é difícil dizer que o certo é esse ou que o errado é aquele outro jeito, né? Eu acho que, pensando pela minha vivência, né? Uma coisa que eu considero interessante é assim, o jeito com que eu fui criado ajudou muito eu me tornar quem eu sou hoje. Talvez se eu tivesse sido criado de outro jeito, eu seria um pouco diferente, talvez. Legal, mas falando assim do nosso jeito, da nossa criação, a gente tem muito ponto forte, muito ponto em comum, muito ponto positivo em a gente ser um cara mão na massa, né? Até pelo modo com que a gente foi criado, né? Eu acredito que essa nossa habilidade ela pode se tornar cada dia mais valorizada, porque eu acho que hoje está faltando pessoas que põem a mão na massa. Então, nesse ponto, essa é a visão que eu tenho. Cada dia mais está faltando pessoas que querem realmente colocar a mão na massa. E aí eu pergunto, será que é reflexo dessa criação com que é
feita hoje, com que pelo jeito com que conduzido hoje em dia, né? De as pessoas às vezes podem, mas isso às vezes é no mundo que a gente vive. Talvez em outros lugares, em outras famílias estejam criando de outro jeito, e essas pessoas vão ser mão na massa e essas pessoas vão ter que vão fazer por onde, e a gente, talvez essa visão é uma visão dentro do meu mundo, né? Não é uma coisa assim que a gente... Reflexo da realidade, né? Reflexo da realidade total. Sim, de uma amostra da população, né? Mas o que o William está perguntando é muito pertinente, assim, porque é uma coisa que a gente tem visto, assim, né? Hoje, né? A juventude de hoje, ela é muito diferente da nossa juventude, né? Então, com certeza, sem querer dizer o que é certo ou errado aqui, né? Mas vale a reflexão, né? Então, eu também sou totalmente a favor, até porque eu comecei a trabalhar muito cedo também. Outro dia a gente até estava conversando sobre isso, eu e o William, porque a gente tem registro na carteira desde muito cedo, né? E, assim, que nem você falou, tudo isso acabou ajudando muito a gente a ser o que a gente é hoje, né? Sem dúvida. E a se virar, porque eu acho, aí é uma opinião minha, né, com muito respeito a quem está assistindo em casa, cada um tem uma maneira de educar e criar seus filhos, mas é um assunto que veio justamente por conta do seu lado empreendedor. Eu vejo hoje muitos profissionais na nossa faixa etária que são empreendedores, e empreendedor não significa ter o seu negócio. Muitas vezes você trabalha numa empresa e empreende fazendo o melhor na tua área, mas que tem resiliência, que é um ponto que eu acho importante. Resiliência, para quem não sabe, a capacidade, quando toma uma bordoada, de se levantar, porque, né? Verdade. E a gente tem hoje, infelizmente, uma geração, não todos, mas a gente tem uma geração hoje, como você falou, não coloca a mão na massa. Ou, para muitos que usam, né, falam que é o mimimi. Na primeira dificuldade, não quero mais isso, o cara foi duro. E a vida, muitas vezes, é difícil, desafiadora, é dura, a cobrança é muito forte, né? A nossa sociedade, agora na pandemia, mais do que nunca, você vê o número de pessoas que espanaram por conta do momento que nós estamos vivendo ainda, não acabou. Verdade. E é polêmico, e eu vejo que quem tem esse lado que foi desenvolvido, e eu vejo que a maioria dos meus amigos, aí eu estou falando das pessoas que eu me relaciono, que tiveram essa oportunidade, que eu acho que é uma oportunidade, tá? De trabalhar cedo, a maioria está ainda em pé. Os que não tiveram, eles estão tendo muito mais dificuldade, né? E muitos entregam a toalha mais fácil. Eu não sei se é uma opinião só minha, mas eu queria, até porque você tem um grupo de relacionamento diferente do meu, como o Alex tem um nicho diferente. A gente tem alguns encontros em alguns momentos de turmas parecidas, mas é o que eu vejo. E eu tenho acontecido isso na nossa sociedade. Então, eu particularmente, eu tenho hoje 2 filhos, e se eles tiverem oportunidade de trabalhar cedo, eu não tenho dúvida que eu vou colocar. Não é que eu não quero que eles estudem nada disso, mas eu acho que isso forma um indivíduo melhor, os meus filhos, para o mundo melhor. Né? Porque começam a dar valor a algumas coisas. E diferentes, antes de você responder, quantos colaboradores você tem lá? Hoje na Frigo Total. tem na faixa aí de uns 115 colaboradores. Acho que no início da pandemia a gente chegou a ter uns 70, 80, mas hoje a gente já está perto dos 120 que a gente tinha antes da pandemia. Até porque a reabertura dos restaurantes, dos eventos, de planejamento de eventos que vão começando a acontecer, fez com que esse movimento acontecesse, de você ter que se estruturar de novo e vir se estruturando ao longo do ano para chegar nesse momento de reabertura, nesse momento de novas adaptações, de novos negócios que vão reabrir e que, assim como muitos fecharam, muitos vão reabrir, né? E muitos vão ser novos negócios que vão abrir, né? Então, tem essa parte que
que está realmente aquecido. E eu acredito que continue até o fim do ano, aí, pelo menos. Não, eu perguntei isso, Anderson, mas porque assim, às vezes tem algumas pessoas, igual o William colocou, né? Não, ele colocou a opinião dele aqui e ele mesmo falou que ia colocar com muito carinho, mas a ideia é justamente essa, entendeu? A gente pegar, né, ouvir, né, de um empresário que tem aí mais de 100 colaboradores, né, que tem uma visão diferente, né, está vivendo uma realidade diferente, um momento diferente, e tem uma opinião, né, formada sobre isso, porque a gente aprende muito, né? Sem então, dúvida. esse formato, esse podcast aqui, né, a gente está aqui, a gente tem algo sempre a ensinar, mas a gente tem muito a aprender com as pessoas que passam por aqui. Então, toda a sua opinião aqui no caso, ela é muito bem-vinda, né? E a gente, com certeza, vai aprender muito. Né, William? Sim. E, assim, voltando só para a gente encerrar na parte do trabalho, eu vejo como muito positivo os jovens trabalharem. E existem meios, às vezes, de eles trabalharem. Eu acho que tem trabalho social, tem escolas que promovem vários trabalhos sociais, campanhas. Então, tem muita coisa que os pais podem ajudar os filhos a serem pessoas melhores acompanhando e com trabalhos que às vezes não são trabalhos remunerados, Sim. né? Mas o remunerado, nesse momento, tem idade, tem maneiras de se fazer e que hoje é um pouco mais difícil do que antigamente, né? Meu pai viveu uma época boa, os filhos ajudaram, tal, né? Antes era tudo liberado, né? Hoje os filhos já falam assim: ô pai, mas isso aí não é permitido, né? Mas é isso aí. Voltando aí assunto, parte de Frigo, né? Hoje a gente está só na Rua Paula Souza. A gente tem 2 lojas Frigo e a gente, há 2 anos atrás, adquiriu uma loja fundada em 1969, que chama-se Lapel, que trabalha com basicamente os mesmos produtos, porém lá tinha uma variedade maior de vidro, de porcelana e de outras coisas, para mesmo nicho de cliente, mesma base de cliente, e eles tinham a base deles de clientes, então adquirimos eles há 2 anos atrás e vem dando certo. São 3 lojas na mesma rua. Na pandemia, a gente tinha uma loja a mais, que eram 2 Frigos, uma Frigo Pro e uma que é a Lapel, mas a Frigo Pro, na pandemia, nós fechamos, e até para nos adaptar à nova realidade, porque a gente teve essa queda muito grande, a gente chegou a ter mais de 90% de queda de movimento do nosso negócio. Nossa. No início da primeira pandemia. E uma maneira de a gente se adaptar foi reforçar o online e focar nas nossas melhores lojas. Então, foi uma maneira com que a gente respondeu ao mercado e deu certo, estamos aí, firme e forte, louco para trabalhar, que é o que tem para hoje, e ir para cima. Anderson, me diz uma coisa, qual a tua opinião em relação agora com essa retomada que a gente está tendo em São Paulo? Estou falando do mercado de São Paulo, tá? Qual a tua percepção para o cara que trabalha com restaurante, bar, né? Como você enxerga agora para o segundo semestre? Qual a sua expectativa também? A minha expectativa é que tem que ser bom para todos. Eu acho que o cliente de
ramo de bares, hotéis, restaurantes, eventos gastronômicos, está começando a ter pequenos eventos, hotéis. Eu acho que todos merecem ter um bom movimento a nível, eu falo a nível nacional, mas na verdade é que já tem países que já estão numa outra onda, né? Num outro movimento já. Mas eu acho que todos merecem ter esse movimento, até porque precisam pagar contas, ajudar os funcionários, ajudar todos os stakeholders, vamos dizer assim, todo mundo que participa da cadeia, né? Todo mundo que participa dessa cadeia do restaurante, da alimentação aí. Mas eu vejo assim, que a gente ouve, mercado, voltando agora para São Paulo, caiu um pouco o mercado de delivery, que os clientes estavam bombando. Por quê? Até porque as pessoas estão com vontade de sair. Esse movimento inicial é natural, né? O delivery, ele caiu, mas ele nunca mais vai parar. Agora, que as pessoas querem ter a experiência de novo, de sair fora de casa, e comer numa praça de alimentação de shopping, e comer num restaurante de rua, numa comida de rua, que seja num trailer, que seja não desmerecendo nenhum tipo, mas que seja em cada tipo de negócio. Porque cada um tem o seu gosto por um tipo de alimento, por um tipo de serviço, por um tipo de experiência. E São Paulo, falando acho que poucos lugares do mundo têm a diversidade que tem em São Paulo. Tem tudo, né? De gastronomia nós temos tudo. Tudo de tudo. Eu costumo dizer que é tudo de tudo, do mundo, do jeito de servir, de cada país, de cada estilo, e que atende a todos os tipos de público, né? Então agora uma curiosidade, agora que você falou sobre temos tudo de tudo, o que você viu de mais exótico, na sua opinião, que trabalha com gastronomia, bares, restaurantes, que você falou, cara, foi uma curiosidade, até então eu não conhecia esse tipo de alimentação ou entregue dessa maneira, ou que é feito dessa maneira, porque muitas vezes é adaptado para o nosso paladar ocidental, né? É uma comida, de repente, típica de uma determinada cultura, né? Tem alguma coisa que você lembra que... Tem muita coisa. Tem muita coisa, muita... Comida indiana, por exemplo, é uma comida que tem poucos lugares em São Paulo. Mas tem. Mas tem. Né? E tem players muito bons nisso. Mas que eles também, falando de comida indiana, por exemplo, eles também têm coisas a se adaptar ao mercado nacional, né? Porque às vezes o cliente ainda não aprendeu a comer aquela comida, né? Às vezes o cliente, você vê, por exemplo, mercado de comida oriental, japonesa, chinesa, por exemplo. O brasileiro aprendeu a comer, graças a alguns players que catequizaram a população para isso. Porque muita gente deu muito murro na ponta da faca lá no início para ensinar as pessoas a comer. Para o yakisoba virar o que virou, para um sushi virar o que virou no Brasil. Hoje tem sushi em padarias e tem sushi em churrascarias, em restaurantes brasileiros. Hoje tem yakisoba em restaurantes brasileiros, em restaurantes orientais, japoneses e até mesmo nos chineses. Então, calma, corrige aí. É os chineses, depois os japoneses, porque o yakisoba é chinês, tá? Só uma não, mas tem no restaurante japonês que eu falo, mesmo não sendo um prato típico japonês, mas eles servem como um prato, uma opção, porque hoje existem pais que vão comer no restaurante japonês, mas falam, não tem um yakisoba para eu dar para o meu filho? Perfeito. Porque é uma opção quente, né? E às vezes ele não quer dar um gohan, um arroz com um grelhado, com um negócio, que é um macarrãozinho gostoso que o filho já gosta, eles já sabem, caiu no gosto. O filho já cresce comendo tudo isso, que há 10 anos atrás não tinha, talvez. Como na churrascaria, né? A gente... é engraçado, você ir numa churrascaria e tem gente que serve muito da comida oriental e nem come tanta carne, né? Mas vai para acompanhar, tipo, de repente você vai com uma...
Normalmente são pessoas que não têm esse apetite tanto por carne e gostam do peixe, enfim, e é muito interessante, né? O oriental, quando vem e a gente leva na churrascaria, eles acham o máximo, eles acham muito engraçado, né? E assim como falando de comida árabe, por exemplo, quantas pessoas que tiveram o primeiro contato com uma comida árabe, por exemplo, num Habib's, que vieram aprender a comer qualquer tipo de comida árabe num Habib's. Pensa às vezes que só tem esfirra e quibe. Mas não é, né? existem mais de 200, 300 pratos maravilhosos de uma culinária sensacional. É aquela culinária que você levou eu, Maurício, para comer lá no centro da cidade. É uma culinária árabe. Aquela é árabe. Muito bom, por sinal. Aí é do lanche, né? Do shawarma. Isso, uma delícia aquilo, é árabe. Muito bom. Aqueles clientes são libaneses. Libaneses. Nossa, já comeu isso? Não. É um enrolado que eles fazem com uma massa crocante. Um sanduíche. Com carne ou não, frango. isso eu já comi, já comi. É sensacional. É um sanduíche Quando maravilhoso. eu e o Maurício Caiu no temos- gosto também do brasileiro, viu? O brasileiro Uma tá delícia. gostando. Ah, inclusive abriu uma casa aqui perto. A gente podia marcar um dia de almoçar. Pertinho, dá pra ir a pé. Não sabia. Mas assim, tem várias coisas exóticas. Hoje em dia tem, em eventos, por exemplo, de churrasco, tem gente que serve jacaré, assa lá para o pessoal ver como é que é, né? E tem, nossa, se for elencar aqui, tem muita coisa. Tem a parte do doce, aí você tem N coisas, doces de formatos diferentes. Tem releituras, tem coisas legais, por exemplo, tem um restaurante, um dos mais famosos do Brasil, que é o da Casa do Porco, por exemplo. Ele dá uma releitura diferente para um prato de porco. Ele serve, às vezes, um sushi com uma carne de porco. Você já foi Então, na Casa do Porco? Não. tem pratos maravilhosos. Jefferson Rueda, chefe lá, top. Muito bom, né? Foi eleito um dos melhores do mundo também, né? É um cara top. Aí entra essas releituras, tem muita coisa legal, muita coisa criativa. Hoje está muito legal, assim. Na parte de hambúrguer, como é que tá esse mercado? Burger, na pandemia, eu acho que cresceu muito. Eu acho que tem muito mais a crescer. O Brasil ainda mais no Brasil, acho que São Paulo tem bastante hamburgueria, mas no Brasil ainda está crescendo bastante, ainda vai crescer muito. E mesmo Tem espaço. E mesmo São Paulo, o delivery, por exemplo, há 2 anos atrás, 3 anos atrás para trás, o delivery maior que tinha era só pizza e esfirra, né? A pandemia, ela apresentou um delivery de orientais, apresentou delivery de burgers e apresentou vários tipos de outros deliveries, né? Então, eu acho que o crescimento e as novas formas de vender, o céu é o limite, né? Não tem regra, não tem, né? Se você apresentar às vezes um produto igual de uma maneira diferente, talvez você exploda numa venda que ninguém nunca conheceu, né? É verdade. Com certeza, antes da pandemia era só pizza, né? Só se falava em pizza. E tem alguma marca que nessa pandemia você viu que explodiu? Você fala, olha, realmente na pandemia essa marca até então era desconhecida, ou cresceu, ou nasceu no meio da pandemia e virou um case? Marca de restaurante? Ou hambúrguer, ou... Eu acho que os próprios japoneses, os próprios restaurantes japoneses que não faziam delivery e que para se reinventar, para se adaptar, colocaram o delivery, tem muitos que bombaram. Tem muitos hoje que têm operações separadas do restaurante, de tanto que cresceu, para atender só o delivery. E assim como na área de hamburgueria, também tem, né? Você vê, vou falar de uma hamburgueria que tem uma operação de delivery muito forte e operação de loja física, e é um case de marketing violento, que é a hamburgueria Pets. Não sei se vocês já ouviram falar. Não conheço. Então, depois vocês entram no Instagram. Pets? Pets, com Pets, 2 T's. Com 2 T's. É rede? Hoje eles têm 3 lojas, Rua dos Pinheiros, tem Itaim e Brooklyn. E é uma rede que fez um negócio para... E as operações de delivery são separadas das lojas. Tem operações, acho que em quase toda a região de São Paulo. Isso é um exemplo. Na verdade, tem várias outras. Tem uma hamburgueria que se chama Trad,
que também tem várias. Tem muitos que fizeram e fazem operações separadas de delivery e loja separado, né? Assim como tem operações que não funcionaram muito para o delivery. Por exemplo, operações que o cliente prepara aquela comida, tipo coisas relacionadas a churrasco. Muitos no delivery não bombaram, porque eles queriam levar uma experiência de churrasco para casa da pessoa. E o cliente sabe preparar às vezes. Ele fala, pô, vamos chamar 2 amigos, cada um traz uma picanha aí. Eles fazem um churrasco e já era. Vai ficar igual o do restaurante, daquela experiência maravilhosa? Lógico que não. Só que ele fala, esse eu me viro. Agora, quando ele quer comer um japonês, uma pizza, uma esfirra, um chinês, aí é diferente. Ele não vai preparar aquilo. Ele não tem, às vezes, nem o equipamento para preparar aquilo, né? E, às vezes, o equipamento pode ser só uma faca, pode ser só mas não sabe fazer também, o expertise, né? Ingredientes, alguns pratos são um pouco mais complicado, né? Vamos se dizer assim. Verdade. Como você fornece para toda essa cadeia, né, de bares, restaurantes, hotéis, você já percebeu que existe a retomada no ramo hoteleiro? Como é que está a parte de hotelaria? Porque restaurantes a gente vê que gradativamente já está retomando. Claro, num ritmo ainda, né, no horário comercial ainda precisa retomar de fato, porque ainda é bem abaixo. Né? Eu vejo as praças de alimentação de modo geral, nos finais de semana tem um fluxo grande, mas ainda durante a semana muito abaixo do movimento tradicional antes da pandemia. Antes da pandemia, não. Antes do início do que a gente está vivendo. Né? E qual a sua percepção para hotéis? Eu tenho acompanhado alguns movimentos nessa área da hotelaria. A gente percebe que a retomada ela é por cidades. Por exemplo, São Paulo, o turismo é de negócios. Certo. Então, o turismo de negócios, os grandes eventos de negócios, eles não voltaram. Não retornou. Porém, em volta da cidade de São Paulo, o público que tem, vamos dizer assim, tem bala para ir para um hotel, passar o final de semana, os hotéis de finais de semana, hotéis fazenda, hotéis de Campos do Jordão, hotéis de litoral, eles estão com um movimento bom. Talvez alguns finais de semana, ótimo. Nas férias, a mesma coisa. Eu fui para o Guarujá há um tempo e eu conversei com uns comerciantes lá. Eles falaram que foi o melhor mês de julho da vida deles. Por que a gente ouve? Louco, hein? Por que uma demanda reprimida, né? Por que acontece esse movimento? Já estava tendo vacina, pessoal perdendo medo, legal. Mas também tem a falta de oportunidade nesse momento de o público poder viajar para fora. Isso, eu acho que o Brasil tem muito a surfar ainda essa onda e tem tendência de ser bom para esse ramo até o final do ano, até por causa de esse movimento de viajar para exterior, eventos de fora do país ainda estarem fechados, né? Então, seria o brasileiro ter que ficar aqui dentro da casa dele. E aí, o dinheiro circular por aqui. Acho que é basicamente isso. Também a gente vê alguns outros tipos de movimento que vem antes. Por exemplo, turismo religioso. Ele começou antes. Por quê? Porque começou a vacina. Onde talvez seja o primeiro lugar que a pessoa queira ir. Então, o turismo religioso, as cidades onde tem essa parte religiosa, começou antes, né? Então, não sei de quando, eu não sei dizer assim de quando, mas já tem movimento de clientes trabalhando bem dessa parte desse turismo. E aí, tem outros tipos de turismo que também vão movimentando, né? Por exemplo, agora, São Paulo já vai experimentar um tipo de turismo aí que ele não experimenta há algum tempo já. Fórmula 1 em novembro. Nosso governador falou que é certeza
que já está tudo certo, que vai ter aqui. Então, já temos aí uma experiência para São Paulo. Se vai dar aglomeração, se vai dar no seu... Isso aí a gente não está aqui para discutir, Sim. mas vamos dizer que também ajuda numa retomada. Traz um Quantos fluxo, hotéis de São Paulo vão ter um movimento crescente, né? E aí, com hotéis, com shopping, com Uber, com táxi, com tudo que está na cadeia dessa turma toda. E restaurantes, e bares, e tudo. E aí vai. Muito bom. E no ramo de motéis? Isso teve também uma parada, né? Ou retomou? William, eu vou ser bem sincero para você, viu? Não tenho acompanhado muito esse movimento dos motéis. Não, estou brincando. Assim, essa parte dos motéis, eu acho que a visão de quem não entende, eu não entendo dessa linha. A gente tem clientes de motéis, mas assim, eu não vejo muito o movimento acontecer. Mas a gente ouve falar, por exemplo, que quando estava proibido sair na cidade de São Paulo, que o pessoal ia para, por exemplo, queria sair de casa, ia num lugar, num motel ou num hotel, né, passar um final de semana, mesmo que ficasse num quarto. Então, ou passar um dia, vamos dizer assim, ou passar, se fosse num hotel, um final de semana, ou 2 dias da semana, porque eles estavam em home office mesmo. Então, esse movimento eu ouvi falar, mas é muito pouco para dizer que é retomada, né? Eu acho que você pega, por exemplo, shoppings, praça de alimentação. Mesmo com vacina, com tudo, o pessoal ainda não começou aí. O pessoal, às vezes, está dando preferência em lugar mais aberto, mais ele está recomeçando a sair. Sim. Né? Quantas pessoas, às vezes, que vão na nossa loja, ou a minha esposa também tem restaurante, o pessoal fala, nossa, a primeira vez que eu saio com a minha família. Isso a gente ouve constantemente. Né? A gente está aqui já praticamente em setembro. 1 ano e meio. Estamos falando de 1 ano e meio. As pessoas falando, a primeira vez que eu saio de casa após a pandemia para almoçar fora com a minha família. Claro que saiu para ir no mercado, na padaria, farmácia, mas num restaurante e num shopping, comprar um presente para alguém, imagina, né? Sim. Então, é uma cadeia inteira aí precisando de movimentar, né? Você comentou que sua esposa tem restaurante. Como é que está o olhar dela como dona de restaurante nesse movimento agora para os próximos meses? Porque vocês tiveram que fazer uma mudança, né? Por exemplo, no quadro de colaboradores, enfim, vocês tiveram que organizar a agenda de horário, né? Por conta dessas paradas, as flexibilizações, né? Como é que é isso? Como está sendo isso para vocês? Bom, nessa parte, até posso fazer o jabá aqui? Não? Claro, deve. Bom, o restaurante dela é o Varal 87, Steakhouse aí, quem quiser. Moema, sensacional. É só entrar no Insta aí, @varal87. Mas assim, flexibilização de horários, veio retornando. A partir de agosto começou a abrir à noite. Não estava abrindo só almoço. Então, já flexibilizou mais, já tem um público que tem oportunidade, às vezes, de sair à noite, trabalha fora. Então, tem essa parte, já está ajudando. Eles também lá tiveram que contratar mais gente, porque diminuiu o quadro na pandemia e agora retornou a operação dia e noite. Então, os clientes estão indo lá, um local mais aberto, tem um quintal, para quem não conhece lá, um quintal bem grande assim. Então, tem esse movimento aí de o cliente estar voltando. E aí, é questão de tempo, né? Não tem jeito. É trabalhar e a cada dia e vai fazendo... O cliente vai voltando aos poucos. Sim. O cara fica 1 ano e meio trancado. Solta, dá uma volta, daqui a pouco volta, fica trancado mais 1 semana, depois vai 2 dias. E já, se tudo correr bem, que a gente torce para que corra tudo ótimo, vida normal, né? Vida que segue. É isso aí, meu. A gente precisa
ter fé. Eu só queria fazer um complemento. Ele falou um quintal, ele é modesto. É um senhor jardim. É uma área onde você pode levar a tua família, seus filhos. Porque tem crianças, tem uma área que eles cuidam realmente desse patrimônio. Né? Então, assim, dos nossos filhos, então é muito gostoso. Eu vou te falar que é uma casa que vale a pena, quem não conhece, ir lá fazer uma visita, marcar, vai lá, agenda, porque lota. Tem bar também, tem parte de steakhouse aí bem boa. E a sobremesa é sensacional. Para quem gosta de sobremesa... Falei de churrascaria aquela hora, né? Sim. Mas lá é uma churrascaria, vamos dizer assim, falando de um nome, para não falar steakhouse, mas é uma churrascaria à la carte, com um belo bar, com belas porções, sobremesas fenomenais. Um chefe que sensacionais, com um chefe de cozinha fera. Premium. Né? Então, realmente... uma equipe muito boa. E não é porque é sua esposa. Eu posso garantir para você que está assistindo aí que o atendimento é formidável. Isso é verdade, faz eles muita pegam diferença. bastante nessa linha. O cuidado eu acho que do seu time vale a pena conhecer. É isso aí. Olha só que legal, né? Caramba, é que nem eu estava falando, né, William? É sempre bom trazer uns empresários assim, porque a gente sempre tem muito a aprender, né? Sim, de ouvir. Você que está assistindo, quer empreender, quer entender um pouco desse mercado, você que tem vocação ou já está nesse mercado, vale a pena você ir lá fazer uma visita na Frigo, de repente bater um papo, não só para conhecer a estrutura dele, o negócio, mas para ter essa oportunidade, porque eu acho que o principal é essa amizade, né? Essa troca. Verdade. Eu acho que tem muitos que vão lá para pesquisar e depois se tornam amigos e viram depois clientes. Ele vira amigo primeiro e depois vira cliente, né? Eu acho que o foco, quando você faz o que gosta, né? E você quer dar um atendimento em primeiro lugar, né? Em forma de... eu acho que o resultado, a venda, tudo vem depois, naturalmente, né? Quando você... eu acho que o cliente... acho que nunca teve nenhum cliente bobo. Nenhum cliente que não é inteligente. Eu acho que é o que eu falo para a minha equipe lá, todos os clientes são inteligentes, todos os clientes hoje chegam muito mais bem informados do que a gente já está informado. Porque hoje tem tudo na mão deles. Ele digitou no celular na sua frente. Está tudo pronto. Né? Ele só vai te dar uma oportunidade se ele comprar de você. Que ele pode dar para qualquer outra pessoa. Ele pode dar para um site, para uma loja. Agora, a gente tem uma vantagem. As pessoas, elas gostam de comprar de quem? De pessoas. Nós somos seres sociáveis. Então, a gente tem uma vantagem ainda. Acredito eu que ainda. Né? Espero que continuamos tendo. Então, se a gente atende bem, se a gente foca em uma boa experiência, independente do negócio, né? Assim como a gente às vezes quer proporcionar uma boa experiência numa loja no centro de São Paulo, próximo a 25 de março, onde tem trânsito para ir, onde tem várias barreiras para ser uma boa experiência. Mas quando a pessoa entra lá, é a sua chance de fazer isso se tornar real. Porque da porta para fora, você não tem controle, você só pode resolver o problema de onde você tem controle. E no nosso caso lá é da porta para dentro. No caso da minha esposa é do restaurante para dentro, né? Então, as nossas oportunidades, elas são essas. Causar uma boa experiência ou pelo menos lutar para que seja uma boa experiência para o cliente. Se ele tiver um bom atendimento, uma boa consultoria, a venda ela é um resultado automático, né? Então, acho que basicamente é isso, né? Não, e vale a pena, igual o William falou, né? Se você está pensando em abrir um negócio e tal, vale a pena a visita lá, porque tudo bem, hoje a gente tem tudo, né? Mas a gente digita no celular, a gente consegue todas as informações, mas isso aqui, essa experiência que esse cara tem é valiosíssima, né? Sim, e é uma coisa que toda vez que eu tenho oportunidade de conversar com você, Anderson, não é porque eu estou aqui gravando com o Alex, é uma oportunidade da gente enriquecer o nosso conhecimento, sabe?
porque a gente acaba falando de outros assuntos. Eu vejo que você é um cara que tem esse cuidado de estudar várias áreas, de vários segmentos. Você tem um repertório muito vasto, porque eu vejo você se conectando com profissionais de várias áreas. Isso é muito saudável. São poucos profissionais que têm essa capacidade de conseguir interagir, porque muitas vezes a pessoa é muito boa naquele segmento. Ele fala bem, especialista, né? Especialista naquele segmento, mas tem dificuldade de ter outros assuntos. E eu vejo que você consegue transitar bem por ter essa vontade também, porque tem que ter vontade, né, de querer se informar. E eu vejo que você a conversa flui, é muito boa. Legal. Parabéns. A vontade é bom. Eu acho que tem uma coisa que leva as pessoas um pouco mais longe, além da vontade, que é a curiosidade, né? Eu sou um cara curioso, eu gosto de, às vezes, ouvir as pessoas, conhecer de outras áreas, porque realmente, às vezes, quando você tem curiosidade, você aprende muito. Às vezes, com outras áreas, você aprende e aplica no seu negócio, aplica na sua vida, né? E até vou fazer um adendo aqui, coisa que eles falaram que eu estão marcando com secretária, com não sei o quê, isso é tudo mentira deles, viu? Isso é tudo conversa fiada. Eles me ligaram antes de ontem à noite, né? Aí eles já me intimidaram, fiquei com até meio tímido no início aqui, pô, agora que eu tô, peraí, só um minuto, agora eu vou tomar uma água. Agora ficou facio, Mas é uma pessoa acessível, claro, a gente trouxe todo um contexto, mas é uma pessoa extremamente acessível. A gente sabe que o Anderson sempre está à disposição em contribuir, em servir, né? A gente está chegando no bloco final, Anderson. Gostaria que você fizesse as considerações finais e também tivesse a oportunidade de falar por que você é rotariano. Bom, por que você decidiu participar do Rotary? Por que eu decidi participar do Rotary? Primeiro, eu acho que o Rotary tem essa premissa de ajudar, de fazer fazer o bem, por exemplo, por quem realmente não tem como dar em troca, né? E isso é uma coisa que às vezes, acho que o ano passado era que o Rotary conecta o mundo, né? Realmente, você tem oportunidade no Rotary de conhecer pessoas com o mesmo propósito, né? Eu entrei no Rotary através de amigos que têm esse propósito muito forte e que a gente se identifica, né? Você se identificou quando fez amizade, quando participou junto, às vezes, de alguns trabalhos sociais, e por que não participar de um Rotary junto com essas pessoas? Mas, ao mesmo tempo, você acaba conhecendo outras pessoas e outros grupos que também têm esse propósito. Eu acho que isso abre muito o leque, né? E nesse ano, por exemplo, o Rotary abre oportunidades, né? E nesse Rotary abre oportunidades, esse ano é servir para transformar? Pô, desculpa, pai. É que eu já estou mais alguns anos aí, o primeiro faz, uma semana que a Elisa virou a nossa presidente e começou um mês aí entre uma semana e um mês umas 2 semanas. Que começou esse novo tema, e eu acho que cada ano trazer esse tema tem reflexões e coisas para a gente agregar junto, e que a cada dia, vamos dizer assim, a gente tem a oportunidade de melhorar, oportunidade de conviver, oportunidade de aprender, né? A gente aprende muito, né? Só tem fera lá no nosso clube, e eu até hoje participo até um pouco menos devido à carga de trabalho aí, mas a gente, sempre que dá, a gente participa, a gente doa e a gente vai junto com a galera. Qual é o seu clube que você participa do Rotary? Eu sou do Rotary Brasil Taiwan, nós
Nós somos do Rotary Brasil Taiwan. E por que você escolheu esse clube, Brasil-Taiwan? Brasil-Taiwan. Você é Bom, descendente de taiwaneses? eu sou a minha cara. Parece demais, né? Mas, sim, brincadeiras à parte, a minha turma... né? Afinidade. Afinidade. Pessoas que eu já conhecia que eram desse Rotary. Por que às vezes eu vou lá pro Rotary que está às vezes na Moca, que é do meu bairro? Se às vezes a gente tem afinidade, você já começa trabalhando. Lá você tem que começar e fazer ainda uma, né? Conexão. Uma conexão primeiro. Então, talvez através daqui eu conheça as pessoas de lá ou de outros clubes, assim como a gente já conheceu bastante gente muito competente e grandes exemplos, né, a serem seguidos. E quem estiver assistindo, quiser participar, como é que faz? Te procura? Pode me procurar, pode procurar o William Lin, né, a nossa presidente, Elisa Toda. Qual que é o seu Instagram aí para a turma? Meu Instagram, Anderson Luiz L. Pereira. Anderson Luiz com S ou com Z? Com S. Com S, Pereira. L. Pereira. L. Pereira. Sensacional, hein? É isso aí. Você viu? Que papo gostoso? Acertamos, hein? Acertamos. Mas ele falou do Rotary, mas ele precisa deixar um recado. O seu recado, a sua frase que você estava estudando até agora no Google, que você vai deixar aqui para a galera. Afinal, a secretária deve ter avisado bem antes, né? É. Você teve E tempo. falou para você Será? preparar a frase final, para você deixar uma mensagem Eu nem sabia inspiradora. que tinha frase, eu não sabia nem que tinha recado final. Frase inspiradora, tem Aliás, que deixar sabia, a mensagem. aliás, sabia, porque eu assisti um podcast, alguns eu assisti. Então. Né? E qual que você Assisti- mais gostou? Ah, rapaz, o da dona do Varal 87, lá o da Sandra, eu gostei. Gatíssima, hein? Gatíssima. Gata, hein? Gata demais, mano. Nossa, eu não preciso nem falar a frase agora mais. Safou, hein? Safou. Mas assim, obrigado aí pelo convite, primeiramente, né? Agradecer o Maurício também, que tá lá fora aí, que ajuda aí. Lá fora não, ele tá lá dentro, é Tá o lá nosso dentro, diretor, né? É o diretor, né? nosso diretor geral. O Maurício é o cara, onde ele vai é diretoria, né? Não tem jeito. É outro nível. Outro nível. é alto E eu vou nível. te falar, cara, eu fiquei muito feliz hoje, porque né, ele patrocinou um churrasco, né? Infelizmente era só pros... Eu agradeço aí o convite, mas... era só pros Era só pros funcionários, amigos, né? Não era, os funcionários dele. entendi. Então, eu, o Alex, fomos convidados e o Bruno. Mas né? fala o motivo, já que... São 6 meses de Pode Chegar. Pô, parabéns, hein, meu? papai. 6 meses, você vê que Show de bola, é hein? outro nível, cara. Eu me sinto honrado de estar numa data especial aqui com vocês. Viu? Exatamente, cara. 6 meses de Pode Chegar, você que está assistindo, obrigado pela audiência, né? E somos um bebê ainda, né? Uma startup começando esse projeto, levando o conteúdo, agregando com conhecimento e Trazendo principalmente pessoas incríveis que nem o Anderson. que muitas vezes você cria uma conexão só de assistir, daqui a pouco você vai lá visitar a Frigo, vai lá tomar um café, É ou isso vai no aí. Varal, você vai ver, e é uma pessoa ali que Estamos sempre lá, né? né, A cria gente uma tá lá aproximação tão bacana. Das 7 né? às 7. Das 7 às 7. É isso Tô aí. brincando. Das 8 às 6, né, a loja. A gente chega um pouquinho antes, sai um pouquinho depois. Legal. Mas é isso aí. Obrigado aí pelo convite mais uma vez. É muito bom, né? Tá numa data aqui que 6 meses, né? O pouco ou muito é de cada um, né? Que é pouco tempo ou muito tempo, né? É isso aí. Para cada um é de um jeito, mas o mais importante é a constância que vocês estão trazendo muitos participantes, muitos convidados bem legais, né? E tamo junto. Vamos junto nessa jornada aí e vamos que vamos. É Vamos isso que aí. vamos. Obrigado, viu, Anderson? Parabéns. Estaremos juntos. Isso aí. Obrigado, Anderson, mais uma Obrigado. vez pela sua presença aí. Um cara ocupadíssimo. Abriu a agenda para estar aí. Você não sabe como eu Valeu. tô feliz. Você que está assistindo aí, curtiu, deixa o seu like, o seu joinha, compartilha aí com pessoas que possam usufruir desse conhecimento rico. Gratidão e até breve. Um abraço. Até o próximo vídeo. Valeu! Valeu. Valeu!